não compre essa 5060 por R$2.500, não faça isso. Eu juro que tem opções muito melhores. E é a RX 9060 XT 16GB, inclusive eu comprei uma, tá ali no meu computador, e é a placa que eu mais tenho recomendado em 2026, e hoje você vai entender por quê. Bora lá? Atualmente, a 9060 XT 16GB roda jogos em Quad HD no Ultra, principalmente usando o upscaling no qualidade, e até 4K, principalmente com upscaling ali no desempenho. O foco dessa placa não é o 4K, ela é mais direcionada pro Quad HD, mas configurando bonitinho, usando ali as ferramentas direitinho de upscaling, dá sim pra jogar muita coisa em 4K. Ela tem uma versão de 8GB, que é mais barata, mas dependendo do jogo, principalmente em Quad HD, texturas mais pesadas, o 8GB pode ser um gargalo e limitar o desempenho dessa placa de vídeo. E se a VRAM fica limitada, o desempenho vai lá embaixo. Então a versão de 16GB já é mais interessante, tem uma folguinha melhor para Quad HD, 4K e para futuros lançamentos, né, que devem exigir cada vez mais VRAM. Então se você tiver dinheiro para pular 8GB de VRAM, é uma boa opção. E uma grande vantagem já ter 16GB de VRAM. Eu testei ela em alguns jogos, inclusive é este cardzinho aqui, só clicar para você ver o vídeo, e ela rodou todos os jogos muito bem em Quad HD e até com Ray Tracing, principalmente usando o FSR4, que tá bem melhor que o FSR3, melhoraram demais a questão de cintilação que tinha antes. E essa placa não consome muito, ela tem um TDP de 160 watts, então fontes de 500 watts, dependendo do resto do seu kit, né, já devem atender bem. Eu uso um Ryzen 7 5700X com uma fonte de 650 watts, e já atende muito bem, além de ter uma folguinha interessante, né. Pelo consumo até que de boa e uma construção legal na maioria dos seus modelos, a que você pegar não deve esquentar muito. Eu peguei uma das ROG Dual Fan e ela fica ali na casa dos 60 graus, dificilmente chega a 70. Também vi reviews de outros modelos e tudo fica ali entre 50 e 60 graus. Então o modelo que você pegar provavelmente não vai ficar muito quente, como acontecia em modelos da RX 7600, por exemplo. Mas essa placa tem algumas concorrentes. De forma bem resumida, ela vai desempenhar melhor que uma RTX 5060, principalmente pela 5060 ter só 8GB de VRAM, mesmo que rode vários jogos em Quad HD, já é um fator limitante e também torna ela sendo mais recomendada para Full HD do que Quad HD. Ela também vai desempenhar melhor que a sua versão de 8GB, a 9060 XT de 8GB, também muito pela falta de VRAM em Quad HD. E ela vai ficar 5% atrás da RTX 5060 Ti, aí sim já é uma concorrente mais interessante. No geralzão, a 5060 Ti 16GB nativamente vai ter um desempenho superior à 9060 XT 16GB, então vai ter médias um pouco melhores de FPS, claro que depende do jogo. Alguns AMD leva, outros Nvidia, outras duas placas empatam, então média é sempre muito parecido, tudo vai depender do que você estiver jogando. A maior vantagem da Nvidia vai aparecer nas tecnologias, de novo, né? Você vai ter Multi-Frame Generation X4, o DLSS 4.5 e um desempenho melhor em Ray Tracing. A AMD vai ter Frame Generation, FSR4 e normalmente um desempenho inferior em Ray Tracing. Mas é sempre bom destacar que Multi-Frame Generation depende de jogo e também de gosto. Tem alguns que ficam muito legal, outros nem tanto. E quanto mais quadros gerados por IA, mais fragmentos na tela, maior a latência. Mesmo assim, a Nvidia ainda tem uma tecnologia melhor e tá prometendo até um X6 dinâmico, que melhora a latência e gera até 6 quadros de forma dinâmica. O DLSS 4.5 e o FSR4 já são um pouco mais parecidos, tanto em desempenho quanto qualidade. Ainda assim, há uma vantagem para a Nvidia, mas não tanto quanto havia para o FSR3. O FSR4 deu uma boa melhorada, consertou bastante coisa, menos em Ray Tracing. Aí me deu um lixo para Ray Tracing? Não, mas vai desempenhar pior na maioria dos jogos. Alguns ela até chega a empatar com a Nvidia, mas normalmente vai ter um desempenho inferior. Mas é aquilo, Ray Tracing também é gosto. Particularmente eu não ligo para Ray Tracing, são poucos jogos que eu acho interessante. Eu cheguei a testar em alguns e o que mais me interessou foi no Cyberpunk, que aí sim fica legal, né? Ray Tracing agindo em toda a cidade, fica bem bonito, mas é um negócio que vai de gosto, beleza? Onde você vai sentir uma diferença enorme de desempenho nas duas placas vai ser no Frame Generation. Aí o FPS da Nvidia vai embora. Mas lembrando, Frame Gen não é desempenho, é suavização de imagem, em troca de mais latência e mais fragmentos. Sinceramente, eu gosto dessa tecnologia, acho ela bem legal se você arrumar direitinho, mas saiba que não é um milagre fazer seu jogo de 25 FPS rodar a 100 FPS. É para suavização e bater os 300 Hz do seu monitor, para isso que essa tecnologia funciona. Então, a 5060 Ti 16GB é sim uma opção melhor que a 9060 XT de 16GB, você viu que ela tem médias um pouco melhores, vai melhor em Ray Tracing,
tem Multi-Frame Generation até X4 e um DLSS melhor que o FSR. Então, por que não recomendar a 5060 Ti no lugar da 9060 XT? Por causa de preço. Atualmente, se você jogar no Google e agora 9060 XT de 6GB, os preços devem estar entre R$2.800, R$3.000, algo próximo a isso. E se você pesquisar por 5060 Ti de 6GB, ou você vai ter dificuldade para encontrar alguns modelos, porque deram uma sumidinha, ou os preços vão estar entre R$3.700, R$4.000, e é uma diferença muito grande, mais de R$1.000, para ter aquelas diferenças que eu citei. Você acha que vale a pena? Eu, particularmente, acho que não. E em promoções, a placa da AMD tem aparecido ali por R$2.500, mais ou menos. Inclusive, foi o valor que eu paguei na minha placa. Eu peguei lá no meu grupo de promoções. Inclusive, fica a minha recomendação você entrar lá no grupo de ofertas. Aparece muita coisa muito abaixo do preço normal. Seja no Telegram ou WhatsApp, a gente tá sempre postando as melhores promoções, melhores cupons. E vale muito mais a pena pagar R$2.500 do que R$3.000, né? O link tá na descrição ou por esse QR Code aqui na tela, beleza? Já a 5060 Ti 16GB tem chegado no máximo a R$3.500 em promoções. Recentemente ela chegou a aparecer por R$3.000 algumas vezes, mas são pouquíssimas unidades que esgotam assim na hora. É um preço muito mais legal, né? Fica muito mais interessante, mas é muito difícil de pegar. Então o mais palpável é R$3.500 ali nos menores preços atualmente. E a diferença segue de R$1.000 mesmo em promoções. E aquilo, eu acho plausível a 5060 Ti 16GB ser mais cara, tem mais recursos, melhores tecnologias e o fator ser NVIDIA traz uns pontinhos a mais, né? E uma coisa muito legal é que a NVIDIA tem prometido algumas tecnologias esse ano, né? Falando de DLSS 5, o Multi-Frame Generation X6 dinâmico que eu já citei, e até uma otimização no uso de VRAM. Se você não viu sobre, procure saber, porque são tecnologias muito interessantes que estão prometendo muito para ou esse ano ou o ano que vem. Mas como a gente ainda não sabe muito sobre elas, né? Se elas são realmente tão boas assim na prática, é um fator um pouco complicado de se considerar na compra hoje em dia. Algumas a gente não sabe nem se vai chegar para essa geração. Então fica um pouquinho complicado de pôr na balança. Mas, pelo que a gente tem hoje em dia, não justifica R$1.000 de diferença entre uma placa e outra. Principalmente para jogar, né? O seu trabalho se beneficia do 16GB de RAM, aí tudo bem, eu acho que faz sentido, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, onde a NVIDIA se beneficia muito. Mas, para ter 10 FPS a mais com um reflexo, pô, R$1.000 é muita coisa, cara. Pode virar um processador muito melhor, que vai ficar muito mais interessante. Então, hoje em dia, estourando R$3.000 fora de promoção, a 9060 XT 16GB é uma placa muito interessante, mas nesse preço ainda acho que compete com a 5060 Ti 16GB. Então, R$2.800 já fica algo muito mais legal, e o melhor cenário são as promoções ali por R$2.500. E aí eu recomendo, sem dúvida, sem medo de alguém falar outro ponto positivo da NVIDIA. É uma diferença muito grande de preço. Antes, nessa faixa de preço, a gente tinha a 4060 Ti e a RX 6750 XT de 12GB. E considerando que a 9060 XT é uns 10% mais ou menos melhor que essas duas placas, tem FSR4 comparado ao FSR3 da RX 6750 XT e ter 16GB de VRAM, né, bem mais interessante para longo prazo, uma longevidade maior, e também aparecer quase o mesmo preço em promoção. Acho que ela está muito bem posicionada no mercado, e a gente pode até considerar a RTX 5060, né, que num preço base hoje em dia está ali para os R$2.400. Você tem mais desempenho e mais memória. Não é aquele preço absurdo, né, que a gente queria pagar nas placas de vídeo, mas considerando o mercado atual, ela está muito bem posicionada, é a placa de 16GB mais barata que a gente tem hoje em dia e também a que melhor tem desempenhado em questão de custo-benefício. E essa placa da AMD já provavelmente atende a maior parte das pessoas que me assistem, me atende muito bem, e R$2.500 em promoção, até R$2.800, tá muito legal. E, em geral é isso, comentem sua opinião. Muito obrigado por assistir, Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.